Primeiro eu gostaria de comentar sobre o cenário mundial, que é desafiador e importante a gente ficar atento a isso em relação a qualquer empresa que investimos, né? Mas no caso da Aura aqui é o ouro, né, e o cobre que a gente fica mais atento, e o ouro é uma proteção à crise, né? Então eles comentam aqui que os Estados Unidos está na maior endividamento de sua história. Isso realmente é algo a se preocupar, muito aí por conta do populismo que vem afetando o mundo inteiro, né? Mas enfim, já vou comentar sobre isso. E a questão aqui do endividamento, pelo menos a parte das empresas, as empresas americanas, elas estão bem mais saudáveis de endividamento do que muitos outros momentos aí de crise. Então isso aqui me faz acreditar ainda na economia americana, mas isso aqui é a minha opinião. Desde o início aí eu continuo acreditando que não teremos uma recessão severa, mas assim, vários outros acreditam que teremos, né? Então vamos ver aí como é que vai ficar essa situação. Nós temos a pressão inflacionária, cíclica e estrutural. Isso aqui é realmente difícil de lidar, né? Nós temos aí, além desse excesso aí de dinheiro, né, nas economias mundiais aí acontecendo, nós temos o aumento de custo de energia, com a guerra, com a própria energia verde aí, enfim, né? A inflação aqui é desafiadora para o mundo, né? E nós temos o aumento do populismo e extremos que acontece também nos Estados Unidos, né? A gente vê acontecendo muito aqui no Brasil, né? A questão aqui, direita versus esquerda, né? É extrema direita, extrema esquerda, centrão, é tudo assim, né? E acontece muito populismo aqui, né? E lá também está acontecendo com democratas e republicanos. Muito foco no curto prazo e não no longo. Cara, eu sempre falo isso, né? Esse populismo acaba resolvendo no curto prazo e ferra demais o longo prazo. É destruidor populismo, né? E isso vem acontecendo também nos Estados Unidos, e a Aura que nos alerta. Então a gente tem a escalada de tensão geopolítica, obviamente, mudança climática, né? E poucas ferramentas aí disponíveis do Fed para redução da inflação, né? Pós as emissões aí da pandemia. Isso aí, na verdade, o mundo inteiro está sofrendo esse problema aqui, né? E aí nós temos até aqui o comentário do Rei Dalio, que ele fala que teremos um crescimento de 0% em 2022 e acredita que vai piorar em 2023 e também em 2024, né? Enfim, eu não sigo essa linha tão pessimista do Rei Dalio, mas eu sei sim que nós estamos num cenário desafiador. Estudos mostram que o ouro é recomendado como uma diversificação, né, que traz benefícios anticíclicos e redução na volatilidade. Eles mostram aqui, né, uma carteira média com retornos ajustados ao risco e vai melhorando, né, até chegar aqui no exemplo de 10% aqui no ouro, que seria aqui o melhor cenário. E é interessante ter uma empresa que, além de ter o ouro como produto, está produzindo, né, está tirando ali geração de receita com o ouro, né? Então, ter o ouro em físico, você só tem um produto ali, né? Uma commodity. Agora, você ter uma empresa, você está ali gerando receita também. Então, aí que está a tese interessante no meu entender. Bom, e para uma empresa que tem uma perspectiva de crescimento muito grande na produção, a gente vê esse declínio aqui, pode assustar algumas pessoas, mas é tudo aqui comentado pela empresa. Primeiro, a gente tem aqueles problemas que podem acontecer com qualquer empresa aí de mineração, não apenas as de ouro, que é a questão das chuvas, né? E nós tivemos até paralisação durante a troca aqui do contratista, né? Que leva aqui o San Andrés, na verdade. Então, foram problemas pontuais, né, que ocorreram. Pode acontecer com qualquer empresa. Isso aí, geralmente, o mercado bate mesmo. Nós temos os outros E os outros problemas, entre aspas, é aqueles motivos que a empresa já vinha aqui nos falando que seria. E as outras questões que ocorreram foi baseada aqui no funcionamento de empresas mineradoras de ouro, né? Quando a gente tem aqui uma mineradora de ouro, elas precisam fazer o mapeamento de toda a mina, né? Então elas foram lá e traçaram um caminho para esses trimestres anteriores que teriam menor teor de ouro, tá? Então a questão aqui é encontrar um maior teor de ouro, provavelmente já no quarto trimestre, tá? Enquanto a empresa segue aí melhorando a sua produção e as questões climáticas vão melhorando. Então, no quarto trimestre, a gente já vai ver um salto significativo aqui na produção da empresa, voltando aí à normalidade.
Quando a gente fala do longo prazo, a perspectiva da empresa é em 2022 ficar aqui nos 250 a 245, né, a projeção, e já em 2024 ela já vai chegar aqui a 400, é um aumento muito significativo, né, diante aqui do aumento em Almas, Matupá ou Borborema e metas aqui da própria administração e de melhorias, né, e depois ela ainda tem mais melhorias aqui em Matupá ou Borborema, chegando a 450 em 2025. Um aumento de 82% de 2022 a 2025, um período muito curto, na verdade, né? Então a gente tem aqui o Almas, que já deve ser entregue no segundo trimestre de 2023. Nós temos Borborema, que já está aqui na parte de licenciação, já está licenciado para construção, e nós temos aqui o Matupá, que está na parte de licenciamento nesse momento. Então a gente vê a cotação da Aura aqui no último ano caindo 32,5%, e eu acompanhei essa trajetória de queda e a maior parte aqui não foi grandes motivos, né? Nós tivemos aqui a Gold Road que foi vendida, não foi um impacto relevante, já mostrei, já comentei, os custos eram altos, era um ativo de risco, já era esperado que pudesse acontecer isso, e ela já adquiriu na sequência o Big River, então não teve grandes mudanças aí. Mesmo assim, isso bateu. Tivemos a questão de Honduras lá na questão deles estarem combatendo, né, a mineração a céu aberto, mas era mineração não autorizada, não a caso da Aura Minerals, também foi um ruído. Nós tivemos a própria queda aqui das Small Caps, que embora sejam brasileiras, não tenham muito a ver com a Aura Minerals, acaba puxando para baixo, é algo incomum, mas que acontece aqui com a Aura, e tudo isso aqui foram ruídos que foram fazendo as ações cair, aliados a possível receio aqui que o ouro vá cair com o aumento aqui da taxa de juros americana, mas o fato é que o ouro vem resistindo bem, ele vinha até caindo, mas deu uma recuperada agora, está aqui no menos 0,38, né, porque o ouro no momento aqui de alta da taxa de juros ele até cai, mas depois na crise ele também é uma proteção, né? Então ele acabaria voltando, mas curiosamente ele está voltando aqui talvez antes do esperado, ele nem chegou a cair, né? Então assim, mostra que prever para onde o ouro vai também não é tão simples assim, né? Cada crise aí tem um comportamento um pouco diferente, mas a tendência é o ouro cair no momento de aumento da taxa de juros americana, né? Então a gente vê a Aura Minerals chegando a um fundo aqui extremo, uma recuperação e já uma queda novamente, né? E batendo aqui consecutivamente nos 29, aproximadamente aqui 29,60, né? O que me faz pensar que é um bom preço para ela, e aí até comprei um pouco de Aura Minerals hoje, inclusive, e ela tem aí o anúncio de dividendos que ela fez. Então a Aura Minerals está com um dividendo de 9,8 no momento, né? Ela é uma empresa que eventualmente oscila um pouco os dividendos, mas a perspectiva de longo prazo é interessante dos dividendos. Ela anunciou agora 14 centavos de dólares por ação, então já vai fazer a conversão aqui. A Datacom é dia 15 de dezembro, a gente pode ver aqui. Então a Aura Minerals, para quem tiver as ações dia 15 do 12, vai receber o dividendo na conta dia 21 do 12, 74 centavos por ação, baseado no valor do dólar hoje, mas isso aqui muda aí um pouquinho nos próximos dias talvez, né? Dando hoje aí o valor de 2,5% de yield, tá? De uma só vez. E agora falando da SB3, a S Brasil veio via fato relevante a anunciar uma nova subscrição, um novo aumento de capital social aqui da empresa. O aumento de capital vai acontecer via emissão de 3.221.000 ações ao valor de 9,61, né? E isso totaliza um valor de aumento de subscrição aqui de quase 31 milhões, né? O que não é muito. Então vocês devem se lembrar do último anúncio da empresa, aquele anúncio de dividendos da S Operações, que a imprensa notificou como anúncio de dividendos. Eu vim de cara logo em seguida aqui falar que não era um anúncio de dividendos, né? Um tempo depois outros canais aí vieram falar isso também, mas assim, aquilo a gente entendia pela organização da empresa. Agora esse comunicado aqui, esse sim eu achei um pouco mais confuso, né? Eu não achei da Datacom aqui, né? Até porque também é uma ata, né? Não, enfim. Mas vale destacar que a empresa está falando que quem tiver as ações dia 8 vai ter direito a essa subscrição. E aí, não sou eu que estou dizendo, é a imprensa dia 8. Eu não achei nesse comunicado nada dizendo dia 8, né? Então, relembrando, o anúncio de dividendos, a imprensa fez uma enorme confusão. Eu vim aqui logo de cara destacar, fui o primeiro a falar isso. Agora, em relação a essa data aqui, eu não achei, não sei. Pode ser que seja outra confusão da imprensa aí.
de fato, os anúncios da S Brasil eles são meio confusos, né? Enfim, então para a gente entender aqui a relevância dessa subscrição, ela é bem pouquinha. A SB3 aqui tem quase 600 milhões de ações, a subscrição é 3 milhões e pouquinho, tá? Em milhões nós estamos falando, dá um número bem baixinho aqui de 0,5380, aí é bom você arredondar para baixo isso aqui, porque tem mais números para cá, então usa o 4 ao invés do 5, né? Sempre arredonde para baixo. E aí, por exemplo, né, eu vou ter aqui mais ou menos, aqui a grosso modo, umas 1.000 ações, então eu teria direito aqui, então, a 5 ações, né? Porque a gente arredonda para baixo. Então, eu vou subscrever 5 ações. É pouquinho, essa é uma relevância muito pequena, né? Essa subscrição aí, é por isso que nem mexe tanto com o mercado. O desconto também não é muito grande, né? A ação está cotada aqui a 10,7, a subscrição 9,61 é um desconto de 4,6, né? Baseado em pouquíssimas ações, quase não muda nada, né? Mas enfim, eu expliquei em vídeo anterior o que poderia talvez mexer um pouquinho nas ações seria que a revisão, né, da garantia física, onde houve um rebaixamento aqui da capacidade da empresa de gerar energia pelo MRE, aqui nas suas hidrelétricas, né, diminuindo aqui 9 MW, não é tão significativo assim, mas foi uma perda que a empresa vai ter aí que consolidar. E aí, enfim, a gente até teve uma quedinha aqui nas ações nos 2 dias, né, do anúncio, mas também a bolsa também andou caindo, né? Então não dá nem para ter certeza se o mercado ligou muito para isso. Também já era parcialmente esperado uma revisão para baixo, né? A gente tinha aqui então uma queda de 1%, depois 2 e pouco, e hoje a gente está aqui no 0 a 0 aí. Então assim, eu acho que a ação ela tá bem aqui, né, se estabilizando nesses preços de hoje, né? Tentando talvez fazer o fundo aqui nos 10 e pouquinho, 10 reais, né? Vai ser um pouco difícil ela voltar aqui aos 9,20, que foi a mínima aqui que ela bateu, aproximadamente, porque é uma ação que tem muito mais coisas positivas para estar alcançando aí no longo prazo do que negativas, né? Então, de novo, se no passado a perspectiva era de queda por conta da crise hídrica, agora a perspectiva é positiva por conta dos projetos que vão ser entregues ao longo de 2023, principalmente 2024. Quando vai subir, não sei. Às vezes o mercado consegue antecipar um pouco, às vezes não. Às vezes ele deixa mais aí pro finzinho mesmo para ver realmente os projetos acontecer. No caso da crise hídrica já estava acontecendo, por isso que a ação já foi caindo, né? Conforme a crise hídrica foi ali se intensificando. Aqui no caso dos projetos, a gente não tem tanta certeza assim de quando vai destravar essa alta. O mercado é meio maluco. Então eu, particularmente, acho que vou estar aqui de olho, inclusive, na SB3 aqui nos 9,80 e pouquinhos aproximadamente, tá? Que eu acho que vai ser difícil ela perder esses valores aqui, mas é a minha opinião, não é recomendação de compra. E lembre-se que no curto prazo a ação pode cair, pode subir, pode fazer o que for, né? Fique atento aos fundamentos, deixa o like, comenta aí se você está comprando SB3, está de olho, a que preço você gosta de comprar SB3. Deixa aí nos comentários para a gente saber. Um abraço, até o próximo. Valeu!